Nessa live de hoje nós vamos falar com Roberta Spader. Eu me chamo Israel Cabral, estou usando óculos de grau, tenho o rosto meio arredondado, a pele é uma pele morena, olhos castanhos escuros, estou com uma barba bem ralinha por fazer, tá brotando agora, e cabelo curto, bem curtíssimo, quase raspado, uma camisa polo vermelha. Atrás de mim temos uma parede de vidro, né, que separa uma copa, e as paredes são pintadas de verde claro. Vamos ver se deu tudo certo. Oi, Roberta. Tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vinda a mais uma nova Obrigada. do batom. Deixa eu me ajeitar um pouquinho aqui, ali. Eu que fico feliz. Se está sendo convidado de novo, quer dizer que foi boa a primeira. Com certeza, e boas são todas as tuas contribuições textuais também, Obrigada. todas. Já fiz a minha apresentação, tá? Sim, Então, fica para deixa eu fazer a minha, então. Como eu brinco branca, extremamente branca, que esses dias eu vi dizerem que eu quase albina, então não sei. Tô com batom rosa, um brinco dourado, nem sei como que se chama, folhinha, acho que é, sou ruiva. E atrás tem uma porta branca e a parede verde. E tem um quadro. É, um quadro. Que nem Opa, é. Tá me ouvindo? calma aí que deu uma bugada ali. E Hum. terminou no quadro. Isso, é, que eu disse que tem um quadro atrás que eu brinquei que nem eu mais sei o que tem na sala que eu estou. Porque tá mudando, então nós estamos fazendo umas mudanças na parede, umas reformas, tudo. Mudanças são sempre, né, quando são assim Revolução. programadas, são bem-vindas, né? Sim. Roberta, é bom que tu fale um pouquinho da tua trajetória antes. Eu sei que tem muita gente que conhece, mas tem muita gente que vai assistir depois e que não te conhece. Então é sempre bom a gente ficar relembrando, né, e explicando para as pessoas com quem a gente está falando. Então conta um pouquinho dessa tua história para depois a gente chegar naqueles pontos que a gente quer chegar hoje. Bom, então eu sou uma pessoa com deficiência, né? Tenho uma má formação na coluna e eu sempre gostei de ser ativa, aliás, fui ensinada. Ontem mesmo eu estava falando, hoje mesmo também estava repetindo que se eu não fosse ativa, minha mãe me fazia correr mesmo com a minha condição, né? E que eu gosto de frisar que meus pais sempre me disseram que a minha deficiência é uma característica, não era o meu principal. Então, eu aprendi a fazer tudo, todas as coisas dentro da condição, dentro do corpo que eu tenho, mas que eu não poderia desistir do que eu queria e dos meus objetivos por ter essa deficiência. E aí, conforme eu fui me desenvolvendo, estudei sempre escola regular, nunca estudei escola especial, eu ia com ordens médicas para não fazer educação física, nada de educação física. Mas aí, como eu sou teimosa e eu não aceito essas questões, até uma das últimas conversas com a doutora foi por que eu não podia fazer atletismo em pé, se ela não me explicava o motivo da falta, né? Porque eu sou muletante e não sou cadeirante, e ela me dizia que era melhor sentada do que em pé, mas eu disse para ela, por que disso? Porque às vezes falta essa comunicação, né, da gente saber o porquê desses detalhes. E eu sempre tive vontade de dançar, porque eu achava lindo, gostava de assistir, ia em várias apresentações, e sempre fui estimulada essa parte cultural também aqui em casa, shows, né, circo, muito do circo, e eu gostava, mas eu não podia porque eu ouvia isso. Mas aí, conforme eu fui me desenvolvendo, crescendo, também não muito, conheci alguns profissionais que me mostraram que é possível, sim, e que, como eu também estou frisando hoje, que era uma fala que eu não fazia no passado, da minha dança, né? E não da dança que não é que todo mundo faz, mas que outros corpos fazem por ter um corpo diferente do meu.
e que eu também não enxergava dessa forma. Eu achava que eu tinha que ser igual ao outro corpo, e tinha que ser igual àquele que faz balé, aquele que faz, não sei, outras danças, que não é que eu não possa fazer, mas também eu posso ter a minha personalidade, né? A minha criação, todas essas questões, e que foi uma bagagem que eu criei do segundo grau para agora, que aí também a gente vai conversar um pouquinho mais ao longo do bate-papo, né? E aí eu descobri isso, que eu posso fazer a minha dança também, que eu não preciso ir só o que a gente enxerga, que nada contra o que a gente enxerga, mas que também a gente tem que ter personalidade, né? E trazer o novo, né? Uma das coisas importantes, acho que tu fala ali, foi questões minhas também, né? A gente se conheceu através da arte, né? Foi Isso. essa grata, essa gratidão com a arte que me aproximou de tantas pessoas maravilhosas, você está entre elas. As pessoas primeiro colocam limites na gente que não são limites que a gente se colocou. Né? Então você fala disso, de superar limites que outras pessoas colocaram em você que você não tinha se colocado. E a segunda coisa que tu fala que para mim é muito importante e eu passei por algo semelhante, mas não em grau nem comparado ao que você passou, mas ao fato de padronizarem corpos para dançar. Né? Então, você precisava ter padrões estéticos corporais que a dança contemporânea veio, digamos assim, acolher outras pessoas e dar espaço e voz, né? E voz através de movimento, e que foi bastante importante essa descoberta para mim. Porque enquanto eu estava em questões de balé e jazz, eu tinha uma comparação que era totalmente desnecessária. E dentro da dança contemporânea, eu descobri o meu lugar. E como é importante isso, né? Porque a gente pode mostrar para as pessoas tudo aquilo que a gente é capaz de fazer. Como você vem demonstrando aí ao longo do tempo, as suas coisas. E cada vez que eu converso contigo, ou eu leio um texto teu, eu vou descobrindo umas coisas que talvez até tu tivesse me falado, mas eu não tinha prestado atenção. Uma das coisas que eu vi que tu foi fazer inglês em Nova York, que foi fazer... eu não tinha... Isso eu falo que é uma das transformações, além das pessoas maravilhosas que a vida me trouxe, como você também, porque para os meus próximos projetos você já está incluso na equipe de trabalho, né? E que eu sempre digo para o pessoal, a equipe por trás eu já tenho, agora precisa a equipe da frente, que seja de qualidade. E foi essa transformação também, porque, como eu disse, eu sempre fui uma pessoa que foi incentivada pelos meus pais, que tentei e tento ser o mais independente possível, mas por algumas coisas que a gente ouve, às vezes a gente fica pensando, será que a gente pode, será que a gente não pode? E quando eu mandei para a bolsa de estudo, tanto para Montevidéu quanto para Nova York, eu achei que não ia dar em nada. E deu, né? Eu disse, e agora, o que eu faço? Aí diz meus pais, agora tu vai. E foi até num período que estava com uma questão familiar, né, complicada, e aí, assim, de perda da minha avó e tudo mais, aí eu estava nessa questão, será que vou, será que não vou? Dizia a minha mãe, pelo amor de Deus, tu fez todo esse caminho, tu conseguiu a bolsa, e diz ela, e tu não tá abandonando a tua avó, né, porque é uma pessoa, diz ela, são só os últimos dias dela, mas tu viveu a vida toda com ela. Diz ela, eu acho que ela ia ficar muito triste de tu deixar de ir, por causa de ela estar nos últimos dias, talvez, né? Mas aí, graças ao... Eu não digo, não sei se é o destino, que ela se foi antes, então viajei mais tranquila, né? Viajei e consegui aproveitar melhor, até porque ela já tinha 95 anos, né? Já tinha vivido bastante e tudo mais. E aí eu fui mais para aprender inglês para negócios, porque eu também sou formada em administração, além da área da dança, né? Mas Nova York é Nova York, a gente não perde a oportunidade de tudo que tem arte e cultura. Tanto que eu cheguei na Broadway e eu disse para a moça,
que estava me assessorando, eu não posso ir nos bastidores, não. Mas imagina que eu ia conseguir, né? Ir nos bastidores da Broadway. Aí diz ela, mas como que foi que ela disse? Os artistas que estavam na rua. Eu disse, os da rua eu já conversei com todos, eu disse. Eu quero conversar e conhecer a estrutura por trás do palco, né? E aí foi muito engraçado que no processo de estudos que eu fiz lá, como era mais inglês para negócio, tinha que montar um negócio. E aí os professores viram, porque era um professor de tarde e um de manhã, que a minha vibe não era, pelo menos administrativo puro e simples, né? Aí eu brinquei com a professora da tarde, eu quero montar uma companhia de dança de corpos diversos e trazer para Broadway um dia. Diz ela, tu vai trazer. E aí tanto que ela me disse, porque isso foi em 2019. Roberta, eu te sinto tão presente aqui, eu disse para ela, então me traz. Eu disse para ela, me traz e volta. Eu disse para ela, que eu não vou ficar triste para voltar para Nova York. Eu não vou ter surpresa nenhuma se tu estiver apresentando lá, porque cada dia, cada tempo que passa, acontece uma coisa que eu digo assim, essa guria não para, ela tá ligada na tomada, né? Porque daí teve também ali Montevidéu, né? Que tu foi fazer uma especialização também. Então são coisas que nada, né? As barreiras que foram impostas não foram por ti, porque tu foi vencendo e foi seguindo adiante com todas elas. E agora, o nome Corpos Diversos, ele é tão sugestivo, tão bom, né, de ouvir. Fala um pouco sobre a companhia, porque tu falou de dança e agora fala um pouco sobre a companhia que tu quer aí montar, está em vias de concluir ela, de montagem, como é que está isso, como é que é esse projeto? Na verdade, até eu não expliquei antes, mas eu gosto de falar um pouquinho do porquê dos corpos diversos, por causa da bagagem de quando eu comecei na dança, que eu ouvia muito também das pessoas que não são do meio, que dança adaptada, né, que é a forma como traduzem o danceability ou outras danças para pessoas com deficiência, que era dança para cadeirante. Eles achavam que era qualquer coisa, eles não entendiam como um trabalho com toda a estrutura, com todo o profissionalismo que é essa parte, né, artística, como qualquer pessoa, pelo menos para mim né? Eu disse, eu não vou fazer de qualquer forma, eu não pretendo fazer mal feito, né? Uma coisa é tu não ter experiência, outra coisa é tu fazer mal feito, que tu vai construindo a experiência, né? E aí eu dizia, vamos parar de falar de dança adaptada, de dança para cadeirante, até porque o danceability não é dança para cadeirante, é dança e suas potencialidades, as suas potencialidades, não as impostas pelos outros, né? E aí dentro das suas potencialidades, você vai ser exigido para evoluir, para melhorar e para mostrar qualidade, se tu quer se apresentar, se esse é o objetivo. E aí eu comecei a falar corpos diversos, corpos diversos, corpos diversos, e aí quando eu comecei a montar essas minhas plataformas e as outras divulgações, a pessoa que monta para mim disse, não tem que ser a Roberta Spader, não tem que ser outra coisa, é corpos diversos. Tanto que aí eu brinco, quando eu comecei a trabalhar com a Carla, né, com a Carla Vendramin, e ela tem os diversos corpos dançantes, ela vai dizer, eu disse, ela vai falar que eu roubei dela, mas é que ficou tão explícito, tão, parece que genuíno, tão natural em mim, assim, que todo mundo já me chamava, corpos diversos, né. E a companhia, eu comecei nesse período da pandemia, convidando algumas pessoas que já trabalham comigo, já estão nesse meio, porque também eu uno essa questão de pessoas com e sem deficiência, e com e sem experiência em dança, e também na ideia de não fugir do digital, porque algumas pessoas que eu convidei não são de Caxias. Então, nós já estamos se encontrando, sim, se conhecendo no sentido que eu digo, trabalhando corporalmente, e tentando trazer essa ideia do híbrido. Como que é com as pessoas que vão estar aqui e com as pessoas que não vão estar aqui. E de usar essa tecnologia a nosso favor, né? E como que vai ficar tudo isso. E aí também vem aquelas questões da exigência, da cobrança e também do desafio, né? Porque eu disse, quando chegar numa apresentação oficial mesmo, como que eu vou fazer com essas pessoas que não estão aqui? Mas o meu objetivo é também que essas pessoas venham até Caxias,
ou que eu vá até essa cidade. Tem uma que ela é de Belo Horizonte, Uhum. que a menina tem deficiência, né? Ela tem 18 anos, e tem algumas pessoas da época que eu fiquei de Montevidéu. E aí, a grata surpresa é que semana passada e essa semana eu já recebi convite para uma online e se aprovar um projeto que tem lá para estar o ano que vem em Montevidéu de novo, me apresentando, levando, porque as pessoas que lembram de mim de 2019 me dizem, quero que tu esteja presente aqui. Eu disse, então, se vão ver se vai dar para levar o grupo ou se eu vou ter que ir de forma mais eu, né, sozinha, porque também tem toda essa questão Sim. de custo, Uhum. todas essas questões, mas eu já enviei uma proposta porque a gente começou a trabalhar uma ideia de mostrar também essa trajetória desses corpos, né? Através da dança, de quando começou com aquela ideia do grotesco, o circo, como mostravam esses corpos naquele meio e como está hoje em dia. Que por mais que ainda tem muito a melhorar, evoluiu muito, né? A gente não pode negar da evolução que tem acontecido. E a Fábio, que está aqui nos Uhum. assistindo, é uma que está ajudando, porque ela trabalha com paradesporto, ela é de Porto Alegre. Então, ela também está me ajudando nessa parte da produção, da direção, de tudo mais, para não ficar tudo Uhum. comigo também, porque é uma das ideias que eu tenho é sempre isso, trabalhar em equipe, né? Pegar a potencialidade de cada um de diversas formas, não tudo sozinha, né? Já tentei uma época abraçar o mundo sozinha, e aí eu vi que é melhor trabalhar com outras pessoas juntos. Sim, sim. A gente precisa dividir essas tarefas, né? Porque as coisas se tornam muito complexas, assim, à medida que você vai chegando próximo daquela apresentação, próximo de finalizar um projeto, você vai indo à loucura com tudo que tem que fazer, né? Sim. E O, nós já estamos com uma ideia de um edital para pegar essa ideia que a gente está começando a construir para o ano que vem, né? Então, e outros, né, que vão aparecendo, mas já começamos a pôr no papel um pouco dele, né? é, então a companhia ela já passou a existir, né? Pelo que eu estou É, entendendo. E você está aceitando pessoas, você está convidando pessoas, como é que se dá esse processo, né? Que em outros casos o pessoal abre uma audição para isso, mas eu não sei se é o sim. teu caso, como é que tu está fazendo isso? Eu, todas as formas que eu trabalhei, eu sempre abri para quem quisesse. Como em todos os lugares a gente tem o lado bom e o lado ruim de algumas pessoas que vêm, eu resolvi começar convidando algumas pessoas, sabe? Algumas pessoas que eu já conheço, Uhum. porque além do trabalho artístico, mas nem todos por ter experiência no lado artístico, do compromisso, sabe como que é, né? Tem que ter, pelo menos a gente está por enquanto se encontrando uma vez por semana, mas vai ter que ampliar, óbvio, né, esses encontros. E nada contra ter que negociar dentro da disponibilidade de cada um, mas que tem que ter o compromisso e aquela questão, até a gente se apresentar, até ter cachê, vai ter que trabalhar muito tempo, né, no amor na dança. Não, né? E aí, então, por enquanto, eu fiquei nessas pessoas que eu convidei, mas não está fechado. Não está fechado. Eu quero essa questão, eu quero essa diversidade de todos os sentidos, porque agora a gente está também na diversidade intelectual, né? Porque cada uma quer colocar a sua opinião, porque tem algumas pessoas que são formadas em educação física, algumas pessoas que têm uma vasta experiência assim na dança, e tem algumas pessoas que estão iniciando agora. Então tem de tudo, mas aí cada um quer Uhum. colocar sua opinião, já trocou de dias não sei quantas vezes nos nossos encontros, então tem tudo isso que tem que ficar administrando, né? Sim, tem essas adaptações. Que É, legal que isso está funcionando. E quem quiser fazer parte, enfim, vai entrar em contato contigo, pode ser através do direct Me do Instagram. procurar, ou pode procurar a Fábio Pova, no Instagram dela, ou eu no Corpus Diverso, ou no Facebook, que é Roberto Espader. Também posso deixar meu WhatsApp e a gente vai conversando. E também eu tenho as aulas, né? Que é isso, são aulas regulares que
também no outro momento que a gente conversou, que o meu espaço eu sempre abri muito mais para os outros, né, darem aulas, e isso não está fechado, mas agora eu resolvi ter mais espaço para que eu ministre as aulas, sabe? Trazer todas essas experiências, tanto no virtual, que eu não vou abandonar, que eu aprendi na pandemia, mas no presencial. Então, também eu faço uma breve audição dessa forma, né? Porque as pessoas vêm fazer aula e aí eu vejo se encaixa, não se encaixa. Mas quem quiser conversar comigo, tanto para a companhia, tanto para troca de conhecimentos e experiências, sabe que eu estou aberta e estou à disposição, né? Legal, muito, muito bom mesmo. Tem uma segunda coisa que tu me falou que é muito importante, que eu também fiquei pensando, de igual a Roberta lançou mais uma. Tu está escrevendo um livro. Na verdade, faz muitos anos que eu escrevo, deixo na gaveta, escrevo, deixo na gaveta e não vai para frente. Aí também eu aproveitei esse período de estar trancada em casa e junto com um colega meu, que ele também é deficiente visual e ele já é escritor, ele já publicou, ele revisou o livro para mim. E também já fui atrás de toda essa questão de fazer orçamentos, de atrás de gráfica, de tudo. Então, na teoria, o livro está pronto, ele só está precisando de patrocínio para publicar. Uhum. E eu quero fazer de todas as formas, impresso, né, online, quero fazer o audiobook para atingir o público que não consegue ler ele da forma tradicional, e quero fazer de outras maneiras, e também esse meu amigo, ele já tem muita experiência, muitos contatos, então eu já tenho até aonde ir fazer publicação, a inauguração, tudo. Agora está faltando o money mesmo. E aí, para isso, eu já mandei para alguns editais, né? Estou esperando a resposta. Mas também eu fiz um financiamento coletivo pelo Catarse, que aí também posso depois passar o link, colocar o link aqui, onde cada pessoa pode contribuir com o valor que acha que pode ou o valor que acha que vale para essa contribuição. E eu pretendo que no máximo 2022 seja o limite dele estar em mãos, sabe? E aí é onde que eu conto detalhadamente toda essa minha história e toda essa minha bagagem na dança, de como eu transformei a dança, de como que eu passei, sim, pelo balé, pela dança do ventre, por todos os estilos, e transformei para o meu corpo e para os outros corpos que eu trouxe junto, né? E eu aliei, e também essa questão que hoje em dia as pessoas me pedem. Corpos diversos, eu posso? Se tu gosta de se movimentar e tu quer dançar, tu pode. E se tu tem um corpo, tu pode. Agora, se tu não quer, tu não pode. Né? Porque aí também tem essa questão, que tem que deixar livre para a pessoa decidir, né? Sim, acho que o primeiro passo é a pessoa ter vontade de pensar nisso, né? O segundo passo é o comprometimento com a causa, né? Sim. E, como tu falou lá, ele é desgastante, não remunerado e é uma dedicação de tempo muito grande, né? Mas que ele transforma. E eu acho que esse livro ele vai ser muito bom, porque eu fico imaginando, até por te conhecer, o quão cartilha pode ser isso para quem às vezes está isolado em casa, quem se isolou, quem se trancou num casulo, que precisa ouvir a tua história para poder sair disso, né, Roberta? Eu acho que tu tem contato muito maior com esse público, mas me parece que muitas pessoas às vezes se recolhem até por ouvirem tanta negação, né, não, tu não pode fazer isso, não faz isso, não faz aquilo, porque isso e aquilo, e de repente essa pessoa se encolheu e pode ser que esse livro, e te conhecendo e conhecendo todos os teus trabalhos, essa pessoa consiga sair disso, né? Eu acho que é um poder de transformação muito grande. Né? Outra coisa que eu trouxe nesse período da pandemia, que aí também eu fui quebrando os tabus que eu tinha interno, de tanto ouvir que não podia isso e aquilo, eu resolvi aproveitar as tecnologias, como eu falo, talvez de forma mais positiva,
e além das lives e de todo o conteúdo que eu acabei publicando, e estou voltando a publicar agora, eu criei 2 cursos, que pode ter presencial e pode ter online. Não pretendo abandonar. Aliás, um ainda vou lançar. Mas que o primeiro era a imersão corpos diversos, que aí tem tá um pouco ligado dentro do que tu falou, que aí eu atendi mais profissionais que queriam saber como trabalhar com esses corpos, e pessoas com deficiência querendo ver como que é a dança que eu faço. E agora eu venho pensando para toda o público que está em volta dessas pessoas com deficiência, os responsáveis e os próprios deficientes também, porque não é fácil, não é fácil, mas a vida de ninguém é fácil, né? Todo mundo tem seus desafios. E aí tu tem que sair de casa, tem que quebrar a cara, como eu falo, tu tem que ouvir não, tu tem que ouvir isso que eu ouvi muitas vezes, que não podia, até tu descobrir que tu pode. Então, de como assessorar e como orientar essas pessoas, de como que isso pode ser feito, pelo menos com a experiência que eu tenho. Eu não sei tudo, mas com a experiência que eu tenho, eu acredito que eu possa auxiliar e posso mostrar para os pais, posso. A gente às vezes quer impor, né? Mas que eles não precisam estar 24 horas por dia em cima. Tem, dependendo da deficiência, tem. Mas que em outros momentos eles podem ter outras vidas, né? Não precisam ser só pais. E como Sim. tirar esse desapego, como perder esse medo, como deixar o filho ir para a rua. Às vezes ele vai se machucar, às vezes vai ter uma dificuldade, às vezes ele vai ouvir uma pessoa sendo preconceituosa, mas precisa se aprender isso, né? É só vivendo que a gente vai Sim. aprender como sair de uma situação não tão interessante, né? Porque eu também passei por problemas, né? Não adianta. Tu tem uma história muito boa para compartilhar com pessoas. Eu sempre falo que aquilo que é bom, a elétrica, ela vem como uma energia de transformação, né? Ela surgiu com um curso de eletricidade e ela se transformou no que é hoje, nesse espaço de diálogo que a gente tem sobre diversos, né? E aí eu falo muito da energia feminina, essa energia que eu não digo que seja só da mulher, né? Mas a energia feminina em si que transforma e faz. E isso tá, essa transformação toda eu vejo em ti, vejo em todas as pessoas que eu tenho conversado, né? Eu sou grato por isso, porque eu vejo essa energia transformadora nas pessoas e consigo, nossa, como se a gente conseguisse expandir isso para tantas pessoas, eu acho que seria uma voz muito boa, né? Eu espero que, é, que essas coisas que a gente está fazendo, essas lives, essas gravações, isso tudo fique, que alguém futuramente consiga ver isso aqui, né? E que seja transformador para alguém. Eu acho muito, muito, muito bom, né? E tenho esse desejo que essa transformação realmente aconteça por as coisas todas que tu faz aí. A gente tem esse público deve estar com uma sede de só não está achando Com pote para certeza. tomar água, né? E, inclusive, até a live que você fez comigo, né? Que é uma temática muito para o nosso público, porque para o nosso público e para qualquer pessoa, mas que às vezes não sabem como ter uma independência dentro de casa, como ter, ou no dia a dia, e é só tu descobrir, né? Porque existe tantas transformações, tantas adaptações que dá para ser feito, que nem eu, que sou uma pessoa baixinha, vou fazer algo mais na minha altura, né? Mas aí tu precisa ter um profissional que te oriente, né? A parte do gás, a parte de tudo que a gente falou aquela vez. O quanto é importante tu aprender, porque é assim que tu vai ter autonomia, né? Para não cometer problemas, para tu não cometer acidentes, que dizem que é acidente, mas é porque tu não sabe como fazer da melhor forma, né? Então, E isso, apesar, é engraçado, porque às vezes a gente pensa num público, né? Mas no nosso caso aqui, no caso da elétrica, ele não existe um público, porque tudo isso que a gente está falando, né, tem famílias, como tu falou ali, que às vezes tem alguém em uma condição um pouco mais especial, tem famílias que podem, né, entrar com, de repente, alguém numa condição especial, porque a gente não está falando apenas de nascer desse jeito, né?
Mas um acidente, hoje, no dia a dia, um acidente de carro, qualquer acidente, pode transformar a tua vida também. Então, nós estamos inseridos, né, nesse, nesse universo onde tudo pode acontecer e querer entender, eu não vou assistir isso porque eles estão falando só de uma coisa. Nós não sabemos o dia de amanhã, né, e que condições eu, você, um dos nossos familiares aí vai estar futuramente e que precisa estar ouvindo essa tua voz hoje de superação, essa voz de transformação. Então, eu acho muito importante. Como eu disse, todas as pessoas que eu estou conversando aqui, eu conversei semana passada com a Helenice, a gente falou sobre luto. Eu vi, Né? eu vi um pouco ao vivo e um pouco depois, mas eu vi. E o quão é importante e transformador, porque a vida da gente é um sopro, né? Haja visto o que aconteceu sexta-feira, né? Com a ator, o acidente, né? Uma pessoa que partiu por nova, mas assim como ela partiu, ela poderia ter ficado numa outra condição que necessitaria de todo um outro tipo de transformação e de começar de novo, né? Então, eu acho que tudo isso é muito bacana, né? Eu sempre te parabenizo por essas tuas iniciativas, por essa energia que tu tem, tá? Que me supera, porque às vezes eu tô com coisas para fazer e aí eu fico me amarrando, daqui a pouco eu olho, a Roberta está escrevendo um livro. Ó, a Roberta vai fazendo uma companhia. Isso eu aprendi um pouco, peguei um pouco da minha mãe, que ela não consegue ficar parada um minuto, depois diz que tá cheio de coisa, mas espera quando tu tem oportunidade de estar parada um minuto, tu tá fazendo o quê? Tá fazendo milhões de atividades ao mesmo tempo. Isso aí. Sim. Roberta, então deixa um recado para quem vai nos assistir posteriormente aí sobre a vida e sobre a tua companhia, enfim, o que tu quiser fazer. Obrigada. Eu queria pedir para quem quiser me procurar, me procure, que eu estou à disposição, sim, para ajudar, para trocar conhecimentos, trocar experiência. Quem quiser fazer parte da companhia, procure também. Como eu disse, as portas não estão fechadas para ninguém. Eu selecionei um pouco, porque pelas experiências que eu tive, porque eu já tive de todas as experiências. Todo mundo, quem entra em todos os meios, né? Em todos os campos profissionais, a gente vê de tudo. Então, às vezes, no início a gente acaba restringindo um pouco para se defender do que a gente já sofreu também, né? Mas depois a gente vê que não adianta ficar restringindo e tem que aceitar as pessoas como são e tudo mais. E falar para as pessoas que querer é poder, é como eu sempre falo, mas querer é poder com um caminho a ser trilhado, que não dá para querer tudo para ontem, ou tudo cair do céu. Milagres acontecem para quem faz os milagres acontecerem. Sim. Não ficar esperando, né? Tá bom. É isso, então, Roberta, muito obrigado pela tua presença novamente aqui. Tu sabe que a gente vai ter sempre esse canal aberto. Sempre para as tuas publicações também o espaço vai estar aberto enquanto a gente conseguir levar isso existir, né? Porque a elétrica também ela segue na raça, né? Não é uma coisa que dê retorno financeiro, né? Ela segue na raça, enquanto a gente consegue levar ela na raça, a gente vai levando e tentando divulgar o trabalho de diversas pessoas e compartilhar as suas conquistas, os seus problemas, né, as suas frustrações. A gente vai conversando sobre isso, tentando modificar, né, alguém. Enfim, esse é o objetivo da Elétrica. Muito obrigado. Muito obrigada. De novo. Até a próxima. Sabe que a Elétrica tem trazido bastante satisfação, porque as pessoas têm me dito obrigado. Eu disse obrigado por quê? Por causa do texto que tu publicou, que atinge pessoas que eu não tinha contato, né? Então, de estar podendo passar isso para outras pessoas, e a Elétrica está fazendo esse trabalho, acho que é muito melhor do que o financeiro. O financeiro é importante, mas dá muito mais satisfação desse lado também. Com certeza. Obrigada e até a próxima parceria. Até a próxima, Roberto. Um abração. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.